Muito boa noite a todos aí da live, alunos, aprendizes, estagiários, estagiárias, advogados, advogadas, pessoas que vão entrar um dia na carreira jurídica e pessoas também que são condutores de veículo que um dia vão ser. Gente, fica uma pergunta: dirigir com efeito de bebida, quando é crime e quando não é? Fica essa pergunta. Vou falar para vocês nessa aula. É crime e não é. Vai de cada situação. Exatamente isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas falam que se tomar uma lata de cerveja, se tomar um copo de cachaça e for dirigir já é crime. Em situações sim e outras não. Hoje eu vou falar sobre o artigo 306 do CTB, quem não sabe o que é CTB é Código de Trânsito Brasileiro, e o artigo 276 da mesma esfera do CTB também. Gente, então, dirigir embriagado, vamos lá. Quando não é crime? Vou falar para vocês. Quando não é crime, é quando a pessoa ela toma uma cerveja, toma alguma bebida que tem uma porcentagem de álcool, mas ela não viola as leis de trânsito e muito menos o teste do bafômetro. Vou só explicar para vocês aqui, ó. No artigo 276 fala assim: qualquer concentração de álcool, litro por sangue ou por litro de alveolar, sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165 do CTB. Redação dada pela lei número 12.760 do ano de 2012. O que é que fala o parágrafo único? Fala assim: o CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica, redação dada pela lei 12.760 do ano de 2012. Então vamos lá, gente. Se uma pessoa tomar uma lata de cerveja, se a pessoa beber alguma bebida que tenha álcool, que contenha álcool, mas o que acontece? Se ela for dirigir, aí vamos supor que ela vai para uma pista normal, tá lá o Detran, ou ela vai para uma BR ou para uma rodovia, tá a Polícia Rodoviária Federal e a pessoa é parada. Quando a pessoa é parada, a primeira coisa que os policiais da Polícia Rodoviária Federal, se for em avenida, pista normal que não seja BR e que não seja DF, vai ser o Detran, ou então vai ser, no caso, a Polícia Militar também, que trabalha às vezes combatendo os crimes de trânsito ali. O que vai acontecer? A pessoa vai ser submetida ao teste do bafômetro, ou seja, a pessoa que está conduzindo o veículo, que está dirigindo, ou a pessoa que está pilotando a moto, seja do sexo masculino ou feminino. Se quando, gente, for apurado por meio do aparelho de medição, ou seja, o aparelho do bafômetro, alegar ali que a pessoa ela não excedeu a porcentagem de álcool que ela pode dirigir, ou seja, a pessoa bebeu uma cerveja, bebeu qualquer tipo de bebida alcoólica, seja vinho, seja cerveja, seja drink, uísque ou qualquer outro tipo de bebida. Só que ela não violou o teste do bafômetro, ou seja, ela não foi reprovada no bafômetro, não excedeu o limite que o bafômetro dá para uma pessoa beber e pilotar uma moto ou dirigir, ou seja, não vai acontecer nada com a pessoa, porque não é crime. Por quê? Porque a pessoa, ela bebeu, entendeu? Ela consumiu qualquer tipo de bebida alcoólica, foi dirigir, mas na hora do teste do bafômetro ela não atingiu aquela porcentagem que se configura em crime. Então, não é crime nessas hipóteses. Ou seja, é quando a pessoa bebe geralmente e ela não sai da sua sanidade normal, a pessoa não fica desorientada, ela ainda tem noção do que está fazendo, ela até bebeu, mas ela não perdeu o sentido das coisas, não perdeu o sentido psicológico nem nada, ela pode se dirigir, porque uma vez ela sendo parada pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, nas BR ou nas rodovias, ou pelo Detran, pela Polícia Militar que combate os crimes de trânsito ali também, ela for submetida ao teste do bafômetro, vai dar lá que bebeu, mas não atingiu a porcentagem que fala que ela cometeu o crime ali de embriaguez à volante. Então, nesse caso, não é crime. E no caso que é crime dirigir sob efeito de bebida?
Quando é crime, é quando a pessoa geralmente ela bebe até se embriagar. Vai no mesmo sentido de quando não é crime. A pessoa bebeu, mas ela bebeu demais. Bebeu cachaça, bebeu 10 latas de cerveja, bebeu drink, uísque. Aí vamos supor que ela vai dirigir. Aí ela começa a violar lá os pardal que tem nas pistas, começa a violar ali também a placa que fala que tem que estar 50 km por hora numa BR ou numa rodovia. Ou seja, se a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, estiver fazendo alguma blitz, ou se for numa avenida normal, a Polícia Militar que combate os crimes de trânsito, ou então o próprio Detran que combate também os crimes de trânsito, vê a pessoa com esse modo operante de violando placas, violando pardais, violando ali regras, né, do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, essa pessoa vai ser parada. Se ela for parada e na hora que ela ser submetida ali sobre o aparelho de medição, né, de alcoolismo no caso, e for constatado que a pessoa passou do limite, que o teste do bafômetro determina para a pessoa beber, e ela passou dessa porcentagem, dali em diante ela já é considerada uma pessoa que cometeu uma infração penal e um crime de trânsito, porque ela violou o teste do bafômetro, violou o Código de Trânsito Brasileiro e violou também muitas vezes os pardais e as placas ali das rodovias. Nesse caso, foi submetida ao teste do bafômetro, passou da porcentagem, crime de trânsito. E qual é o crime que a pessoa vai responder? O artigo 306 do CTB, gente. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala assim: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que determina a dependência. Então é isso. O crime de embriaguez no volante é quando a pessoa bebe ali e ela vai ficar na dependência da bebida. Ou seja, ela não dominou a bebida dominou ela e ela vai dirigir. Ela muitas vezes vai furar pardal, muitas vezes ela vai violar a placa de lei. Se essa PRF parar ela, como eu já falei, ou o Detran, ou a Polícia Militar, enfim, pegar essa pessoa e botar ela pro teste do bafômetro e passar da porcentagem limite, que é a pessoa poder beber e dirigir, ela já é considerada criminosa. Artigo 306 do CTB, crime de, entendeu, embriaguez ao volante, porque ela dirigiu embriagada além do que o bafômetro e o Código de Trânsito Brasileiro determina ali, e uma vez ela vai ser punida. E quais são as penas pelo artigo 306 do CTB? Detenção de 6 meses a 3 anos, olha que interessante, aí quem julgar no caso pode prender a pessoa, ela ficar presa entre 6 meses a pena mínima e no máximo 1 ano, isso vai de quem julga. Além disso também, pagar uma multa, a multa que o próprio agente do Detran dá ali nas avenidas, ou a Polícia Militar, ou a Polícia Rodoviária Federal nas BR, nas rodovias. E além disso, dependendo se for muito grave, causar acidente grave, multa, eu já falei, a suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação da pessoa, e a proibição de se obter a permissão, a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, dependendo do caso, a pessoa ela pode ser proibida e não ter mais permissão nem de dirigir o veículo com tempo determinado, que a própria justiça ali determinar, uma vez que houver o trânsito e julgar essa pessoa por cometer o ato infracional, né? Desculpa, cometer a infração penal do crime de embriaguez ao volante. Então pause a aula, vai gravando e tenta entender. Vocês viram? Dirigir sob efeito de bebida é crime e não é crime. Efeito de álcool, que eu falo, bebida, é crime e não é crime. Não é crime quando a pessoa bebe e ela domina a bebida, e se ela for submetida ao teste do bafômetro, ela não for reprovada, não atingir a porcentagem limite. Passou no teste do bafômetro, tem álcool, mas não alcançou o limite para ser configurado crime de embriaguez ao volante. Então não é crime. Agora, se a pessoa bebeu demais, a bebida dominou a pessoa ficou na dependência da bebida, furou pardais, violou placas do Código de Trânsito Brasileiro, violou sinais, sinal vermelho passou rasgado pela bebida, foi pro bafômetro, excedeu o limite, passou da porcentagem limite
que o aparelho do bafômetro ali, pelo Código de Trânsito Brasileiro determina, e a pessoa é considerada criminosa, ou seja, o condutor do veículo ou o piloto da moto, seja do sexo masculino ou feminino, está cometendo um crime de embriaguez ao volante, as penas cabíveis, eu já falei aqui. Valeu, meu Brasil, essa foi a aula de hoje, a pedido de muito. Tchau, tchau.